Feliz aniversário nesta data querida. Hoje é um dia muito especial, dia 9 de setembro. Em 1983, estava surgindo uma das máquinas mais poderosas que já foram inventadas, criadas no universo do áudio. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história maravilhosa e desta máquina que mudou a cena, a história da música eletrônica, da produção musical no geral e para os amantes e ouvintes que se deliciaram com lindas canções e melodias com uma base firme e poderosa que vem do 909. Para que a gente entenda em detalhes essa história, a gente tem que fazer uma viagem ao reino tão distante. Para ser mais preciso, na cidade de Osaka, no Japão. Em 1983, a Roland estava prestes a lançar uma das suas maiores e melhores criações. Os engenheiros estavam buscando um sucessor para o 808, então estavam pensando em algumas ideias diferentes. E ficou um grande recado para nós produtores. Os engenheiros, produtores e amantes da música deixaram um recado importantíssimo para nós, assim como um pai ou uma mãe que deixa a história, o legado para que os filhos, para que os netos tenham uma orientação e passos a serem seguidos. Assim foi a consolidação da 909, nos deixando uma grande lição, um grande modelo de como poderíamos usar esta máquina. É bem verdade que as atualizações que foram feitas e que são feitas em equipamentos de hardware, eles têm uma base na pesquisa dos usuários, dos clientes. Então eles resolveram modificar o som do 808 com algumas melhorias significativas. A ideia não era simplesmente fazer um sample com algumas amostras digitais, mas sim um sintetizador de bateria. E com isso, nós ganhamos um amplo controle sobre o som. Então, em 1983, a Roland Corporation criou a 909. Existem algumas características muito interessantes dessa criação. E uma das características mais importantes que esses engenheiros desenvolveram foi a escolha de permanecer as amostras digitais retiradas de baterias orgânicas dos pratos open hat, hi-hat. Então isso fez com que o som ele ficasse entre o eletrônico, sintetizado, mas tivesse um toque do orgânico. A 909 certamente é uma das máquinas mais poderosas que já foram inventadas. O som ele é firme, consistente e com isso muitos gêneros olharam com os olhos de desconfiança. Como que eu vou usar na minha música uma bateria onde o kick é muito pesado ou aonde os elementos ele tem muita pressão, muita presença, sendo que naquela época a gente não tinha essa variedade de som que nós temos hoje. Então ele se tornou uma bateria, uma drum machine muito pesada para os gêneros daquela época. Mas alguém estava de olho, algumas pessoas estavam de olho. E aquela expressão pegar um limão azedo e fazer uma limonada é muito real nessa hora. Porém, a nossa querida Dance Music estava de olho. Os produtores, os amantes da música pensaram, bom, se esta drum machine, se esta máquina, ela tem o kick pesado, ela tem alguns elementos de presença, por que não usar para fazer música de dança, música de clube? Então, aos poucos, essa tecnologia foi sendo incluída no techno, house e gêneros similares que precisavam de mais força, de mais presença, de mais punch, e a 909 atendia todos esses requisitos. Além dessas melhorias em textura, timbres, força, impacto e flexibilidade, de como a gente pode moldar o som, os envelopes, o pitch, a Roland Corporation desenvolveu uma tecnologia incrível baseada em MIDI, onde os equipamentos poderiam ser linkados um ao outro, como nós fazemos hoje. Só que imagina naquela época onde não se tinha tanta tecnologia em relação a ligar os equipamentos um ao outro e sincronizá-los. Agora você imagina em 1983, com toda certeza nós já tínhamos equipamentos maravilhosos, mas a conversa, a conexão entre eles não era muito boa como nós temos nos dias atuais. Então foi um avanço incrível para a Roland e para o mundo, o universo do áudio, o acréscimo da tecnologia MIDI. Produtores em seu quarto, em seu estúdio, poderiam linkar os seus equipamentos. E você teria ali a capacidade de uma banda
de uma banda de uma pessoa só. Além da tecnologia MIDI, eles também desenvolveram a tecnologia sequencer, de sequenciamento, aonde eles poderiam deixar a bateria funcionando a música inteira, fazendo modificações, gravando, sem que alterasse o ritmo. Além desse sequenciador, nós teríamos que ter uma certa humanização, pequenos erros, aonde deixariam o som com um groove mais humano, mais natural. E com isso eles também desenvolveram essa tecnologia do shuffle, por exemplo, onde é muito conhecido em alguns gêneros. Por exemplo, nós temos um padrão de house clássico, tum, tss, tchats, tum, tss, tchats, tum. Com essa humanização, nós teríamos um padrão mais ou menos assim. Agora você imagina isso só nos seus pratos ou só no seu kick, aí que entra a criatividade. Então, para quem tem essa fome, essa sede de conhecimento, desde muito tempo atrás já tinha a oportunidade de explorar muitas possibilidades novas ou não, porque nem sempre a gente vai criar algo novo. A dance music estava forte, batendo recordes. Cidades históricas como Detroit e Chicago faziam parte dessa grande história. Baladas, casas noturnas, lugares lotados para ouvir a nova textura, o novo som da 909. E assim como um sinal para as novas gerações, estes sons, essas texturas foram alcançando outras cidades, outros países. Por exemplo, como Londres, Manchester, Berlim. Até hoje, se a gente fizer uma breve pesquisa, a gente consegue entender que o cenário permaneceu, cresceu e está cada vez maior no mundo da dance music. Agora, em uma conclusão, você deve estar se perguntando, mas por que eu devo saber tudo isso? Por que eu devo entender as histórias, ler, estudar? Pensa comigo. A nossa mente ela só trabalha com dados, com informações. E se a gente não renova a nossa mente diariamente, nós não temos capacidade de novas decisões, novas escolhas, novos caminhos. E com isso, a arte, a vida, a sociedade tem uma melhora significativa. Então é para isso que a gente lê, estuda, pesquisa, para que a gente enriqueça a nossa vida, a nossa arte. Imagina você agora, quando for usar alguns elementos na sua música, 909 ou 808, você vai entender a importância dessa textura, desse timbre, você vai criar, enriquecer a sua arte. O preço dessa máquina não era assim tão atraente. Em 1983 ela estava valendo em torno de $1.300. Ele teve uma vida um pouco mais curta do que o seu antecessor 808, mas com certeza nós vamos levar em nossa mente, coração, ouvidos, a textura, o timbre, a presença dessa máquina tão importante. E com isso eu espero que você tenha grandes ideias, ganchos, criatividade, inspirações para produzir a sua música, quem sabe depois de desligar esse vídeo. Às vezes o que falta é um pouco mais de fome de determinados assuntos, para que a gente enriqueça a nossa arte, traga novos resultados e melhore a cada dia mais. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe você, a sua família, a sua arte e até mais.